Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua presença e orientação. Que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. Toda vez que eu me empenho para superar um defeito meu, eu estou trabalhando por mim. E porque estou trabalhando por mim, faço brilhar o amor que está em mim. O amor próprio, ele funciona como uma imunidade que vai proteger o amor que está em mim. O que é a imunidade? É tudo aquilo que nós temos dentro do nosso organismo como um mecanismo de defesa contra vírus, bactérias, até as células cancerígenas que o nosso organismo gera todos os dias. O nosso mecanismo, eu me lembro que a minha primeira professora de biologia, que nem era biologia, a gente chamava de ciências, né? Ela usou uma metáfora muito simples para nos ajudar a entender o que era a imunidade. Era um bando de soldadinhos que corriam com suas armas para matar os vírus, as bactérias, as células cancerígenas que estavam ameaçando o nosso organismo. O amor próprio tem a mesma função. Cria uma imunidade. Isto é, cria uma barreira para que nada nem ninguém venha ameaçar o amor que está em mim. Bonito isso, não é? Onde existe uma criatura, lá está o amor do Criador. São Francisco de Assis compreendeu isso com tanta profundidade que ele começou a perceber o amor em si, até nas plantas, nos animais. Em todas as realidades, Francisco de Assis percebia o amor em si, o amor de Deus. Muito mais ainda, quando ele começou a encontrar os leprosos que ficavam fora da cidade de Assis, ficavam fora do muro, que as cidades medievais eram muradas, justamente para não serem invadidas, não serem saqueadas pelos inimigos. Então os leprosos ficavam do lado de fora desses muros. Francisco, depois com Clara e com todos os seus amigos, foram para fora dos muros de Assis para buscar aqueles que estavam negados nessa dignidade. Tamanha era a comoção do coração deles em relação à percepção do amor de Deus na vida do outro. O amor em mim me move na direção do amor ao outro. Mas antes é uma experiência pessoal de amor. É o amor por mim que me dá condições de amar o outro. Porque nós erramos muito na nossa vida amorosa, na nossa vida sentimental, justamente porque a gente quer dar ao outro aquilo que a gente ainda não se ofereceu. Como é que eu posso dar amor ao outro se eu ainda não me dei amor? Como é que eu posso cuidar de alguém se eu ainda não cuidei de mim? Como é que eu vou oferecer confiança ao outro se eu ainda não confio em mim? Se eu ainda não arregimentei dentro de mim essa confiança que me dá condições de lidar de maneira madura com o outro. Então, minha gente, se eu não trato esse amor por mim no meu dia a dia,
no próprio reconhecimento do amor de Deus em mim. Eu me recordando diariamente que eu sou um território sagrado, que eu não posso ser banalizado, que o outro não tem o direito de vir saquear as minhas riquezas. Então é este amor por nós que vai fortalecendo essa nossa imunidade para que a gente tenha condições de viver relacionamentos mais maduros, mais duradouros, mais saudáveis e que estabelecem confiança. É por isso que quando nós anunciamos o Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos falar para as pessoas é sobre o amor de Deus. Se você pegar uma estrutura querigmática, que é de primeiro anúncio, se você pegar uma pregação que queira ser querigmática, qual que é o primeiro passo dessa pregação? Contar ao outro que Deus nos ama. Anunciar ao outro que Deus é amor. Contar aos que não sabem, recordar aos que estão esquecidos. Deus nos ama. Sem essa compreensão, minha gente, nós não vamos a lugar nenhum. Não existe conversão. É o primeiro passo de todo o processo de conversão, é a gente assumir na nossa vida a certeza do amor de Deus por nós. Aí você pode dizer, padre, mas eu sou tão miserável. Se o senhor conhecesse os pecados que eu pratico todos os dias, justamente. Todos nós precisamos ouvir diariamente esse anúncio querigmático, porque todos nós somos pecadores. E o pecado é justamente uma realidade que vai dificultando a nossa percepção do amor de Deus em nós. Uma pessoa que estraga a sua vida nos erros, nas drogas, na prostituição, na mentira, na injustiça e por aí vai, ela está ocultando o amor de Deus nela. Não é que Deus deixou de amar, não. É que ela deixou de perceber que é amada. O que é pior nessa vida? É justamente a gente esquecer que Deus nos ama. Causa um prejuízo terrível. É a temática daquele livro que está aqui, ó. Foi assim que eu comecei. O Discípulo da Madrugada. O Discípulo da Madrugada foi um livro que eu escrevi ao longo da minha vida. E sabe como que ele começou a ganhar o corpo? Porque antes de um livro virar esse monte de página, ele fica na cabeça da gente, né? Engraçado, parece que tudo vai desencadeando o livro. Os encontros, as pregações que você vai fazendo, parece que Deus vai te perseguindo ali, para você poder formatar as ideias dentro de você e você ter condições de depois escrever. Porque é impressionante, minha gente. Isso aqui faz diferença na vida de uma pessoa. Um livro. Porque ele entra na nossa cabeça e ele vai morar no coração da gente. Ele muda as nossas perspectivas. Isso aqui é a experiência de um homem que falava do amor de Deus, mas não tinha experimentado ainda. E sabe como é que ele nasceu? Num dia em que eu tive a graça, me lembro, não sei exatamente o ano que foi. Eu fui visitar a Adélia Prado, essa escritora que vocês já me escutaram tantas vezes falar dela. E aí, num determinado momento, ela falando como ela percebia muitas vezes o prejuízo humano que uma pessoa experimenta de não saber ser amada por Deus. E aí ela soltou uma frase que mexeu comigo. Esqueceram de nos contar que Deus é amor.
E assim nasceu esse livro. Esqueceram de nos contar que Deus é amor. Ah, mas eu já escutei falar tantas vezes. Mas foi da boca para fora. Quando a Adélia fala, esqueceram de nos contar, ela não está falando desse discurso da boca para fora, não, que nós fazemos o tempo todo. Esqueceram de nos contar com a vida. Esqueceram de nos contar com os exemplos. Sim, porque quando nós não recolhemos o outro que precisa de nós, nós não estamos contando a ele que Deus é amor. Não adianta eu passar e dizer a ele, Deus ama você, meu irmão, mas não estendo a mão, não faço alguma coisa por ele. E muitos de nós somos esse discípulo da madrugada que precisa fazer esse itinerário de superação. Todos nós precisamos fazer a travessia desse discípulo da madrugada, que num determinado momento da vida escutou Jesus falando das bem-aventuranças, e o seu coração foi plenamente iluminado por aquela palavra. Porque o discípulo da madrugada é um homem religioso que descobre no meio do caminho que não é religioso coisa nenhuma. Só está vivendo as hipocrisias da fé. E a melhor maneira, minha gente, que nós temos de recrutar pessoas é a gente tendo coragem de dizer a elas que nós temos hipocrisias religiosas, sim. Aí eles percebem que nós estamos lidando com a verdade. O que expulsa as pessoas da igreja não é quando nós somos heréticos, não. Quando nós falamos algumas bobagens, não. O que expulsa os outros da igreja é quando nós não somos capazes de testemunhar a nossa fé com as atitudes. A nossa perdição não está no discurso. A nossa perdição está justamente no momento que nós não agimos conforme o Evangelho. Vamos atender aqui. Padre Fábio, meu nome é Fernando, tenho 26 anos e atualmente estou vivendo um conflito muito grande. Sou engenheiro recém-formado, estou trabalhando numa grande empresa aqui no Pará. Estou tendo uma oportunidade de crescimento excelente, profissional. Namoro uma moça há mais de 4 anos, ela é formada em medicina e atualmente está fazendo residência em São Paulo, na capital. Estamos separados desde o início do ano e ela me pressiona muito para deixar meu trabalho e ir tentar a vida ao lado dela, uma vez que ela não pretende mais voltar para o Pará. Fico pensando se devo abrir mão dos meus sonhos por causa dela. Estou muito conflitado, pois ela já quer casar, mas eu não me sinto preparado para isso. O que o senhor acha? Eu acho que você está numa enrascada, meu amigo. Por quê? É uma situação muito difícil. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos, enrascada no bom sentido, né? Não é tão ruim assim, não. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos. Você tem que considerar que você está vivendo um momento da sua vida importante. Aliás, essa semana, conversando com uma pessoa, me contou uma história muito parecida, muito semelhante. Você está vivendo um momento de investimento pessoal, 26 anos, você está no auge das suas buscas pessoais. Você precisa identificar se você está disposto a abrir mão dessas buscas pessoais para poder fazer uma busca em conjunto. Que o casamento, o namoro sério não é outra coisa senão isso. É a gente deixar de ser singular e passar a ser plural. Ser singular não é nenhum problema, minha gente. Você ser solteiro, single, não é em inglês. Quero um quarto single. É bom a gente poder falar isso, que você é solteiro. Você tem o direito de pensar em você, de pensar as suas escolhas, de elaborar os seus projetos, partilhar com a sua família e correr atrás deles. É sua vida, é seu direito.
Agora, a partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, um casamento, um noivado, uma coisa assim, o noivado ainda não é definitivo, mas já é um ensaio para isso. A partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, você perde o direito de pensar single, solteiro, singular. Você passa a ser nós. Então tudo você vai ter que agir de acordo com a outra parte que você assumiu na vida. 26 anos é momento de deixar singular, de ser singular para ser plural? Não sei. Eu particularmente penso que o homem amadurece um pouco mais tarde. Por isso que a mulher, sendo qual a idade dela, não fala, né? Mas geralmente, já formou a menina, já está formada, já está fazendo residência em São Paulo. É bem provável que o instinto de maternidade já esteja tomando conta dela e ela já queira se encaminhar para o processo natural da vida, que 90% das mulheres desejam, que é justamente o matrimônio. É estabelecer o vínculo, ter o lar, isso é instinto. Agora o homem é naturalmente... ele tende a ter mais dificuldade para esse amadurecimento. Então nós precisamos considerar isso. Não é uma regra que todo rapaz de 26 anos não está preparado para as escolhas definitivas. Mas eu posso lhe dizer, por aquilo que vejo, por aquilo que já estudei, por aquilo que acompanho, é muito comum que aos 26 anos os homens ainda não saibam muito bem o que querem da vida. Com quantos anos você casou, Cristian? 26, 27. Você tem diante de você um dilema, um conflito. Você precisa saber se você está preparado para essa vida plural. Eu particularmente penso que as decisões importantes e definitivas para nós homens, elas precisam ser mais tardias. Não é por uma questão de irresponsabilidade, não. É para você se dar tempo. E mesmo você ter condições de analisar a sua capacidade de renunciar, muitas coisas que você vai ter que renunciar para assumir a nova vida. Por que a mulher amadurece tanto no momento em que ela dá à luz? Porque ela fica plural de verdade na carne, né? Você já viu como as mulheres amadurecem quando elas dão à luz? A maioria, elas andam assim, é como se uma maturidade imensa acontecesse naquele curto espaço de tempo. Por quê? Quando ela exerce bem e vive bem o processo de ser mãe, ela se encaminha para uma maturidade muito grande, porque ela entende que agora ela tem que se dividir. Ela não pode mais pensar só nela, ela não tem condições de pensar só nos projetos dela, sem incluir aquela criaturinha que entrou. Na vida do homem, quando vem a paternidade, também é a mesma coisa. Agora, antes, na escolha do casamento e na escolha desta nova vida, você tem um espaço um pouco maior, porque a maternidade impõe uma nova pessoa ali. Está ali, nasceu. Mas o casamento você tem tempo para esperar. E eu acho que seria muito saudável para você, neste momento, fazer um investimento na sua vida pessoal. Mesmo para você ter condições de ser mais feliz no relacionamento. Por que não pode esperar 2, 3 anos até estabelecer um pouco mais a vida? Ou até mesmo para você chegar à conclusão que você não quer se casar com essa moça. A gente tem que se permitir esse tempo de maturidade, não é? Às vezes nós nos apressamos demais em tomar a decisão. E às vezes nós chegamos numa ansiedade tão grande para poder viver a vida, nós vivemos uma ansiedade tão grande que nós acabamos vivendo o papel errado, o momento errado. Por quê? Não tivemos a paciência de esperar pelas coisas. Você que está me assistindo agora, olhe para a sua vida e veja quanta coisa você errou, quanta escolha você fez errada, justamente porque você não soube esperar. Você não teve aquela paciência de olhar para os acontecimentos, de olhar para os fatos, de olhar para o seu contexto, para a sua circunstância. Não é assim? Na pressa, a gente se estraga muito. Por isso que decisões importantes, eu me lembro, o Padre Maurício sempre dizia isso para mim. Ele falou assim: Fábio, você precisa tomar muito cuidado, porque você é muito à flor da pele. E ele tem razão. Eu sou muito extremado, né, na minha alegria, na minha tristeza. Então, hoje eu amanheço e me indisponho com alguém, aí eu acho que eu nunca mais vou precisar daquela pessoa na minha vida e sou capaz até de mandar ela embora.
Essas coisas são muito perigosas dentro de nós. E ele se referia a isso à nossa permanência no seminário. Ele falava assim: um seminarista nunca pode deixar o seminário quando ele está muito triste, nem quando ele está muito feliz. As duas situações são muito perigosas. Nós precisamos ter a consciência de que a vida nos pede sempre um equilíbrio e que as nossas escolhas passam o tempo todo, né? A qualidade dessas escolhas passam por esse equilíbrio. Quando eu estou equilibrado nos meus sentimentos, nem feliz demais, nem triste demais, eu tenho condições de escolher um pouco mais, com um pouco mais de lucidez. E você tem aí a sua vida toda pela frente, não se pressione a tomar essa decisão. Se essa moça verdadeiramente te ama, ela tem que compreender que o seu momento é importante, que aquilo que você está vivendo é importante, que essa realização profissional para você aí agora é sem dúvida um momento definitivo e que você não pode perder de vista. Não pode perder de vista porque você você está vivendo aquilo que é próprio da sua idade. O amor humano é assim, gente. É uma arma poderosa que pode edificar, como pode também destruir. É por isso que nos casamentos existem pessoas que vivem experiências maravilhosas de serem edificadas porque se casaram. Se transformaram em pessoas maravilhosas. O outro a fez crescer, o outro a promoveu, o outro a fez encontrar o que ela tinha de mais bonito e não sabia. Mas nós também sabemos que existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas amizades, que são fatores de transformação e de destruição para aqueles que vivem. Por quê? Porque o amor não está sendo interpretado com seriedade. O outro está usando do poder que tem, porque eu não sei se existe um poder maior do que esse. Eu não sei se existe uma autoridade mais determinante do que essa, a autoridade afetiva. A autoridade afetiva é uma coisa que precisa ser administrada com muito cuidado. Quando você tem autoridade afetiva sobre o outro, isso é, você é importante para o outro, aquilo que você fala tem muito peso. O seu gesto tem muito peso. A sua opinião tem muito valor. E graças a Deus, por quê? Existe uma autoridade afetiva que, se a gente exerce de um jeito certo, na hora certa, a gente consegue encaminhar o outro para o bem, para o melhor caminho. Por isso que o filho vai fazer questão de obedecer o que o pai propôs, se ele realmente tiver uma autoridade afetiva sobre o filho. O grande problema muitas vezes das nossas famílias é que a gente perdeu a autoridade afetiva. Outro começou a exercer. Como é que a gente mantém a autoridade afetiva? Amando, não tem outro jeito. É à medida que a gente ama o outro, é que o outro vai pensar 2, 3 vezes se vai nos trair ou não. É à medida que a gente percebe que o outro está dando a vida por nós, que a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de ofendê-lo, antes de machucá-lo, ou antes de dizer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para aquela pessoa. Não é fácil não, eu sei. Mas essa autoridade afetiva, ela nos salva. Ela nos orienta, ela nos encaminha. É você ouvir a palavra certa, da pessoa certa e na hora certa. Quem tem a autoridade afetiva sobre o outro precisa saber que tem essa regra. A hora de dizer, como vai dizer. Porque você sabe que aquilo que você vai dizer vai ter peso. Muitas vezes as pessoas são destruídas porque aquele que tinha autoridade afetiva, utilizando-se de objetivos pessoais e escusos, né? Querendo tirar vantagem da autoridade que tinha sobre o outro, manipulou. Fez o que quis. Isso é muito perigoso. Volto a dizer, não era para isso que Jesus entrava na vida das pessoas. Jesus entrava na vida das pessoas porque queria transformá-las em pessoas melhores. E essa precisa ser a nossa postura no mundo, minha gente.
Nós somos cristãos, vivemos a mesma mística. Se quisermos entrar na vida do outro, a gente tem que ter essa consciência. Eu quero entrar para tornar o outro melhor. Para torná-lo pior? Não. Essa é a mística do diabo, né? O diabo que gosta disso. O diabo é que faz questão de transformar as pessoas em pessoas piores. Mística não, né? Esta é a maldade dele. Não é nosso objetivo. E hoje eu tenho certeza que Deus quer entrar na sua vida, quer exercer autoridade aí no seu coração, só com esse único objetivo: fazer você ser uma pessoa melhor. Que você descubra um jeito interessante de ficar mais leve, de jogar fora um pouquinho dos pesos que lhe acorrentam, e se existe alguma autoridade afetiva sendo exercida em você, e se você percebe que essa autoridade está lhe destruindo, tenha coragem de colocar essas cartas na mesa e definir o papel dessas pessoas. Porque se você não cuidar de você, é difícil que outras pessoas possam ajudar a cuidar. Cuidado tem que partir de nós. É impressionante o quanto é difícil a gente estabelecer o limite. Quanto é que do meu território eu vou conceder que o outro possa entrar e tomar posse? Que amizade, relacionamento é sempre isso. É a autorização de que o outro entre na nossa vida. E nem sempre o outro entra com responsabilidade. Eu encontro muita gente machucada pela vida justamente porque uma outra pessoa entrou no seu território de maneira desrespeitosa. Machucou, jogou ali o seu lixo e depois foi embora. Só que com um detalhe: levou embora daquela pessoa toda a força que ela tinha para os seus recomeços. Isso é sequestro da subjetividade. Quando a gente passa por uma experiência de afeto em que o outro torna-se o proprietário das nossas decisões, quando a gente se torna incapaz de decidir, quando toda a minha vontade fica nas mãos do outro, quando o outro começa a ter tanta ascendência sobre mim, a ponto de me impedir de tomar as minhas decisões. Todos nós enfrentamos isso, minha gente. É um desafio muito grande. Pai e mãe, na relação marido e mulher, na relação com os filhos. Educar o filho para ser livre é um desafio muito grande. Educar um filho para que ele aprenda a ter autonomia, né? Autonomia é um processo difícil da gente chegar. Na vida, a autonomia não chega facilmente, não. A gente precisa lutar. Mas essa autonomia, ela também não pode ser interpretada como libertinagem. Agora ninguém manda em mim, eu agora não tenho mais regras. Não, não é assim não. É o contrário. A autonomia é o pleno conhecimento das regras. É o ser humano situado no contexto de regras e possibilidades. É interpretar a regra como um caminho seguro para o meu agir. Autonomia é isso. Quando eu vou tomando posse de mim, eu vou tomando posse do que eu posso, né? Do poder, e tomo posse daquilo que eu não posso também. Eu sei quem eu sou, não sou uma ilusão. No livro a gente trabalha esses conceitos, né? Ser pessoa, a filosofia nos ensina, sobretudo no contexto judaico, e depois a antropologia cristã vai aprofundar isso. Ser pessoa é a gente estar sobre esses dois pilares. Eu tenho posse de mim e depois me disponho ao outro. Eu sou dono de mim. Eu tenho cada vez mais um controle dos meus afetos, das minhas reações. Eu tenho um conhecimento da minha realidade, do meu contexto. Eu sei de onde eu nasci. Muitas vezes eu sei interpretar o momento de hoje a partir do meu passado. Eu tenho uma visão mais ampla sobre mim. Eu sei por que às vezes eu ajo dessa ou daquela forma. Isso é ter a posse. É você estar mergulhado
nesta missão de ser o seu dono. Um exemplo muito simples. Quando eu sinto ciúme de alguém, quando eu começo a querer o outro para mim, eu preciso tomar posse de mim. Preciso ter consciência que eu não tenho direito de sentir isso. Eu não tenho o direito de agir na direção do outro tomado por esse sentimento de posse. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu perco um pouco a minha capacidade de ser eu, porque o ciúme vai me fazer agir de um jeito desonesto comigo mesmo. Eu vou começar muitas vezes a perder a minha vida de vista para ficar olhando o que o outro está vivendo. Toda vez que eu tomo consciência de um defeito meu e começo a trabalhar para superá-lo, de alguma maneira eu estou tomando posse de mim, do meu território. E quando eu luto para que esta tomada de posse seja cada vez mais um processo constante, eu vou acelerando então este primeiro pilar do conceito de pessoa. Eu me possuo. Você se possui? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Você já se possui? Você já tem conhecimento das causas do seu agir? Por que você é tão ciumento? Por que você é tão aborrecido? Por que você é tão orgulhoso? Você é mentiroso? Por que você mente tanto? Ninguém é mentiroso por acaso. Veja bem. Tomar a posse de si, você já se possui, é estar consciente de tudo isso. É claro, gente, nós nunca vamos ter consciência plena das coisas, mas é uma maneira muito interessante da gente controlar o nosso temperamento. Quando você sabe que você é nervoso demais, você precisa conhecer onde é que está a causa deste nervosismo. São as inseguranças? Você tem medo de que alguém saiba mais que você? Em um determinado momento da sua vida você foi humilhado? Ou alguém mandou muito em você e agora você quer mandar em todo mundo? Volto a dizer, ninguém é por acaso. E quando a gente vai mergulhando neste autoconhecimento, a gente vai tomando posse da propriedade. É como se a gente fosse passando a nossa escritura para o nosso nome. Né? O território é seu, mas você ainda não tem a escritura. O autoconhecimento, o esforço que você faz para se conhecer ao longo da vida, é uma maneira de passar a escritura para o seu nome. Aí tudo bem. Você só pode dar para o outro aquilo que é seu. Como é que eu vou me dar como pessoa se eu não sou meu? Se eu ainda não sei me controlar, se eu ainda não tenho equilíbrio nas minhas ações, se eu ainda sou um potro, sem doma, como é que eu vou me doar ao outro? Como é que eu vou dar o amor ao outro se eu ainda não tenho o meu próprio amor? Se eu ainda não me amo, se eu ainda não me respeito, como é que eu vou amar alguém? Como é que eu vou respeitar o outro? E aí entra a grande questão. O conceito de pessoa nos ensina: só pode dar-se ao outro aquele que já tem o que se é. Aquele que se possui pode se dar ao outro. E aí, gente, nós vamos entender por que você vai encontrar algumas pessoas pela vida tão generosas, tão livres, tão capazes de amar sem exigências. Porque elas já se possuem. Elas já perderam essa bobagem dessa vaidade, da autoimagem, dessa coisa, o que os outros estão pensando de mim, né? O que os outros estão achando a meu respeito? Já passou essa fase. Ela já está se lixando para isso tudo. Para ela importa o que ela é, o que ela sabe de si mesma, o que ela já conseguiu no seu processo humano. E aí você vai entender uma doutora Zilda Arnes, uma mulher que morreu lá no Haiti se doando. Diz que o filho dela, antes dela viajar, falou: mamãe, não vai não, a senhora está tão cansada. Diz que ela sorriu para ele e disse: meu filho, como não vou? Se essa é a minha vida, ficar não é a minha vida. Doutora Zilda Arnes descobriu isso. Por isso ela era tão livre para deixar o seu mundo e ir à busca do mundo dos outros. Ela já tinha criado tudo que tinha que criar, já tinha dado finalidade a tudo que ela precisava encaminhar. A família já estava encaminhada, ela foi se dedicar à caridade.
Aí você entende por que uma irmã Dulce existiu, né? Uma mulher com uma capacidade imensa de se doar. Porque se possuía. Ela era dona dela. Aí o amor fica mais puro. Por que a gente estraga tantos outros? Com o nosso amor doente, com o nosso amor possessivo, com o nosso amor irresponsável. A gente age em torno desses ciúmes que a gente sente, a gente mente, a gente arma contra os outros, a gente joga o outro fora, porque a gente não quer ser incomodado, a gente quer ser proprietário dos outros, e para a gente ser proprietário dos outros, a gente quer excluir todos os outros que de alguma maneira estão perto daquela que a gente quer possuir. Nós agimos de maneira diabólica. Por quê? Porque eu não me possuo. Eu ainda não dei conta de controlar as minhas carências. Eu ainda não dei um jeito de organizar dentro de mim todos os meus desequilíbrios. E todos nós somos assim, minha gente. Todos nós temos essa parte doente que precisa ser consertada. Todos nós temos essa propriedade que precisa passar à Escritura. Agora, o esforço do dia a dia é que vai fazendo com que a gente vá vencendo isso. Primeira coisa, ter consciência. Primeira coisa, o primeiro passo para a transformação é a consciência. Eu tenho que ter consciência das minhas possibilidades e dos meus limites. E quando eu me torno consciente do que eu tenho de bom e do que eu tenho de ruim, eu vou investir um pouco mais para multiplicar a minha parte boa. É honesto reconhecer que todos nós morremos antes da hora por causa da vida que levamos. Eu não falo da vida biológica, porque morrer, todo dia a gente está morrendo. Nasceu, já começou a morrer. Parece dramático, né? Mas a criança que entra no mundo, ela está ganhando a vida, mas ela está perdendo um dia. Se ela tem 2 dias, já são 2 dias a menos de vida. Se ela tem 2 meses, já são 2 meses a menos de vida. Isso não pode nos desesperar, né? Mas eu falo da outra morte que pode acontecer dentro de nós, mesmo quando o corpo está cheio de vitalidade, e você identifica que apesar da vitalidade do corpo, o espírito já está empobrecido demais, mergulhado em misérias, mergulhado no que há de mais rasteiro. Mergulhado não, né? Porque se é rasteiro, não dá nem para mergulhar, né? Nessa cultura que nos nivela tão por baixo, meu Deus. Porque a dor é a mesma, minha gente. É a mesmíssima. Dói no rico, dói no pobre, dói no preso, dói no livre, dói no amado, dói no odiado. As realidades humanas são sempre as mesmas. Nós carecemos das mesmas coisas. Nós carecemos das mesmas realidades, dos mesmos aconchegos. Então é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de parar um momento do nosso dia e conversar com alguém que nos entenda. É o que aqui a gente acredita. É fácil a gente morrer sem saber que está morrendo. Basta você não refletir. Basta você não colocar a vida como se fosse um jogo de cartas todos os dias à noite em cima dessa mesa. Essa mesa imaginária onde você joga. A vida é jogo. O tempo todo eu estou fazendo escolha, qual é a carta que eu trago, qual é a carta que eu descarto. Qual é a canastra que eu resolvo fazer, né? O que eu coloco ao lado, o que eu vou ajuntando. E ao colocar-se diante do Senhor em audiência particular, você pede o dom de reativar a sua ressurreição. De nunca se esquecer de renascer diariamente, para que você continue dando conta da vida.
para que você continue dando conta de ser quem você é. E se você está cansado, eu estou sem condições, Padre, de hoje abrir uma picada nova no matagal da minha vida. Acredite na palavra de Jesus que lhe diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me pelo poder do seu amor. É o amor de Deus que nos ressuscita diariamente. Quando você sabe que Deus é capaz de compreender todas as misérias do seu coração e que você não tem o direito de automutilar-se por isso, que a postura mais saudável diante do erro é reconhecer esse erro e dar um passo na direção do acerto. É assim que nós testemunhamos o amor de Deus por nós, porque o amor é movimento. O amor nos motiva o tempo todo a gente não ficar estacionado, mas sempre ir além. Dar um passo na direção do inesperado caminho. Porque o amor é sempre um caminho inesperado, porque ele sempre vai nos surpreender. É tão bom isso, não é? Quando você começa a conversar com alguém que, mesmo sabendo que você tem defeitos, começa a falar das suas qualidades. Você já experimentou o poder terapêutico de uma palavra motivacional? De alguém que por um instante lhe faz esquecer tudo o que foi fracasso na sua vida e começa a lhe conduzir através da palavra, do argumento. Que isso, que bobagem. Você tem tantos valores. E começa a abrir estradas diante dos seus olhos que até então sozinho você não via, porque você só tinha condições de enxergar os seus erros. Você só tinha capacidade de perceber a vida que não tinha dado certo. Você estava impossibilitado de enxergar futuro, só via passado. É tão natural a gente ser arrancado de nós. Às vezes o outro, com uma atitude grosseira, nos arranca de nós. Às vezes o outro, com a sua traição, nos arranca de nós, nos retira da centralidade, né? E eu preciso descobrir o que me devolve, o que me ajuda a assumir essa postura centrada. O que nesse contexto de tanta morte me proporciona a experiência de reviver? Expulse tudo aquilo que possa ser nocivo à sua vida. Não permita que cresça no seu coração qualquer semente que venha provocar um processo de morte em você. Padre, eu estou tão sofrido porque eu fui traído, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não permita. Não jogue água nessa semente. Não jogue água nos seus ódios, não jogue água nos seus ressentimentos, não jogue água nos seus pessimismos. Deixe que morram secos todos os sentimentos que possam ser contrários àquilo que Deus quer para você. Jesus abre estradas no coração de quem permite. Eu não sei o que você já sabe sobre você. Quais são os caminhos que você já investigou, das suas possibilidades, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Ainda que você já tenha 90 anos, nunca é tarde para você perceber quais são as estradas que você ainda precisa trilhar. Esse é o maior desafio, minha gente.
E esse é o primeiro sucesso que nós precisamos desejar na vida: ser bem quem a gente é. Explorar com honestidade as nossas possibilidades, considerando todos os limites que fazem parte da nossa vida. Agarrar-se nessa corda que se chama misericórdia divina. Agarrar-se firmemente nessa corda que se chama graça de Deus na nossa história. A nos ajudar a domar os nossos excessos, os nossos defeitos. E receber essa ressurreição nossa de cada dia. E você pode começar a antecipar essa santidade hoje, pedindo a Deus a graça de também ter um coração eucarístico, pedindo a Deus a graça de hoje também receber essa presença que transforma, que modifica, que lhe faz ser melhor. Não é? A gente não perder o tempo. O tempo é muito precioso. Hoje, quantas horas eu vivi em torno do que realmente é importante? Quanto tempo hoje eu dediquei da minha vida para a minha transformação? Seja através de uma reflexão, seja através de uma atitude, seja através de uma leitura, de uma palavra. Ressuscita-me, Senhor. Todos nós necessitamos dessa ressurreição. Eu não sei o que é que na sua vida hoje pode significar morte. Pode ser que seja a morte mesmo de alguém que você ama, que retirou a alegria do seu coração. Pode ser que seja uma decepção que esteja aí, doendo tanto no coração. Pede a Deus hoje que venha lhe ressuscitar. Peça a Deus hoje que venha lhe ajudar a atravessar esse mar que está ameaçando invadir a sua terra prometida. Não permita que sua terra prometida seja invadida. Esse é o jugo. Ser verdadeiro, carregar a vida, ostentar a vida, defender a vida, é um jugo nos dias de hoje, neste mundo que está cada vez mais avesso e indisposto à vida. O jugo de Jesus é este: é você ser verdadeiro, é você ser honesto, é você não abrir mão de tudo aquilo que promove a vida nos dias de hoje. Mas tem uma coisa: quando nós assumimos esse jugo, Ele mesmo nos liberta. É o jugo que nos liberta. Quando eu sou capaz de fazer uma parceria com a vida, uma parceria com a verdade, uma parceria com a justiça, todo esse jugo que é do Cristo começa a me aliviar, porque Ele vai me despindo de tudo aquilo que até então me impedia de ter condições de viver o jugo que é do Cristo. É a oportunidade de você ser livre, de testemunhar o Cristo. Isso é a nossa terra prometida hoje. Mas muitas vezes essa terra prometida está ameaçada pelas forças de um mundo altamente diabólico, que implanta no nosso coração todos os dias uma semente de morte, que nos chega pelos olhos, que nos chega pelo ouvido, e que ao tomar conta do nosso coração, impede de que venha crescer dentro de nós os frutos que realmente nós deveremos fazer florescer. Que a conversão só tem sentido quando ela nos permite avançar. Quando você sai do seu território de conforto e você vive o desconforto temporário que vai lhe dar a grata satisfação de ir além, de superar-se. Sabe, de você poder olhar e poder, eu não sou mais o mesmo homem, eu fiquei melhor. Você ter essa alegria.
Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.